eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e estamos aqui no 4º episódio da websérie sobre alergia à proteína do leite de vaca. E estamos hoje de casa cheia com 2 especialistas. Eu já vou começar aqui fazendo as apresentações e dando as boas-vindas para a doutora Daniele Bichuetti, que é alergista e imunologista pela Unifesp, pela ASBAI, e mestre e doutora pela Unifesp. Eu vou dar também as boas-vindas para a doutora Juliana Valente, que é pediatra pela Faculdade de Medicina da USP e gastroenterologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Sejam as duas muito bem-vindas, agradeço demais a presença de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada. Beleza, vamos lá então, vamos começar que a gente tem bastante coisa para falar aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do diagnóstico, a gente já começou a falar, na verdade, né, que o diagnóstico ele é complexo e ele pode demorar um pouquinho para acontecer. Então a gente falou lá da história clínica, dos exames que podem ou não ser realizados, a gente tem depois um período de seguimento da dieta e, por fim, o teste de provocação oral, que vai confirmar ou excluir esse diagnóstico de alergia alimentar. E aí, assim, a gente vai ter aí a expertise dessas duas médicas, né, para trazer para a gente a visão do gastropediatra e do alergista nesse processo do diagnóstico da alergia alimentar com as diferentes manifestações. E aí eu queria saber de vocês duas, assim, qual é o perfil de pacientes que vai buscar um alergista e qual que é o perfil de paciente com alergia alimentar que vai buscar um gastropediatra? A gente pode começar com a doutora Daniele, vamos por ordem alfabética aqui. Então, olá, obrigada, né, a toda você, Mariane, e toda a equipe da Danone pelo convite e parabenizá-los também por essa iniciativa desse projeto que eu achei demais. Então, de forma geral, assim, no alergista, chegam os vários tipos, né? Mais que 2 tipos, né? As alergias IgE-mediadas, as alergias não IgE-mediadas e as alergias mistas. No final, assim, depois do diagnóstico, a gente pode concentrar, fica mais fácil concentrar, às vezes, a grande maioria das alergias IgE-mediadas com o especialista alergista. E as alergias não IgE-mediadas são, muitas vezes, compartilhadas com o colega gastroenterologista, né, nessa busca do acompanhamento, segmento, uma definição melhor do quadro, e até para abordar, assim, os diagnósticos diferenciais, principalmente nos casos mais complicados, né. As alergias mistas também, e principalmente falando aí da esofagite eosinofílica, é um diagnóstico que a gente costuma seguir juntos também, é uma abordagem que eu gosto muito de fazer, eu recebo muitos pacientes também dessa forma, já que às vezes já passaram por um colega ou vão chegar num colega gastroenterologista. Ju, e você? Quais os pacientes chegam no teu consultório de gastropediatra? Quero agradecer também pelo convite, obrigada Mari. Geralmente os pacientes que chegam no meu consultório são mais bebês, são mais novinhos, que é quando mais manifesta alergia ao leite de vaca, né? E com sintomas gastrointestinais. Então, a criança que tem diarreia, sangue nas fezes, gases, cólica, refluxo, esses pacientes chegam mais no gastro, provavelmente, por causa do tipo de sintoma. Nem sempre a família já sabe que é alergia, né? Quando o IgE é mediado, que são as reações imediatas, a família já percebe que aquilo é uma alergia e eu acho que busca mais o alergista. Quando é um sintoma gastrointestinal difuso e inespecífico e tardio, que é difícil relacionar com o alimento, aí provavelmente essa família vai buscar o gastro, né? A maioria dos meus pacientes são assim. Vai pela manifestação, né? Nem pensando no mecanismo. Né? Sim, que já tem a história, mas não vai muito pelo mecanismo imunológico, vai pela manifestação, né? Bom, é gastrointestinal aqui, eu vou buscar um gastro. Uhum. Tá, joia. E, bom, Daniele, acho que foi super importante, né, a gente falar também das alergias mistas nesse cenário, né, porque aí a gente tem o envolvimento dos dois, né, mecanismos imunológicos, e aí a gente tem essas manifestações mais diversas. Eu queria saber de você um pouquinho, vamos voltar aí para essas manifestações imediatas, que a gente tem, por exemplo, vamos imaginar lá uma criança um bebê, consumiu ali o leite de vaca, teve uma reação que aconteceu
algum tempo depois, pouco tempo depois, e talvez nesse cenário seja bem fácil a gente fazer essa relação causa e efeito. Talvez quando a gente tem aí outros alimentos envolvidos, uma dieta mais variada, não fique assim tão simples. E aí eu queria que você partilhasse com a gente um pouquinho aí da tua experiência de consultório, como que aí na tua prática clínica, seguir então essas etapas do diagnóstico para um paciente que tem uma manifestação imediata de alergia alimentar. Mariane, então, diante das suspeitas das alergias IgE-mediadas, os pacientes que chegam no meu consultório, eles chegam com uma história, como você já até comentou, onde estabelecer a relação causal, né, por conta das manifestações que são mais limitadas até, né, que a gente tem o quadro, na maioria das vezes, cutâneo, com as manifestações de pele mesmo, né, dos rachos, dos eritemas, dos vermelhões, das urticárias ou dos angioedemas, e até para os quadros mais graves, onde pode acometer o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, num contexto de uma crise sistêmica, que seria uma anafilaxia. Só que o intervalo de tempo para essa reação, ele costuma ser muito curto. Então, a gente poderia falar que, na grande maioria das vezes, acontece num período de minutos, a 1, 2 horas, né? Raras exceções. Então, essa história fica, na grande maioria das vezes, bem clara, com uma história clínica bem tirada. E falando de crianças, em geral, essas manifestações de alergia alimentar IgE-mediada, elas acontecem na fase dos primeiros contatos com os alimentos, né? Então, isso também é nítido ao tirar uma boa anamnese, né? Ao conversar com uma família. Isso vem de uma forma mais clara, isso na grande maioria das vezes, mas nem sempre essa é a regra, né? Então, a gente pode ter ali casos mais difíceis, onde a gente sempre precisa gastar muito tempo tirando uma boa história com muito detalhes. Eu costumo brincar no consultório que é um Sherlock Holmes, né? Então, a gente precisa de, às vezes, mais de uma consulta, anotações, para ter realmente uma suspeita clínica. Porque somente a partir dessa história, onde eu tiver algo suspeito, um alérgeno alimentar suspeito, que eu vou conseguir prosseguir na minha investigação diagnóstica. Né? Então, a história clínica, esse momento com a família, com tempo, né? Tempo em consulta, tempo de conversa é o mais importante para essas alergias IgE-mediadas, e aí eu posso até generalizar, né? Sim, acho que aí a Juliana pode complementar para a gente. Vamos pensar, então, nessas manifestações tardias, né, em que a gente tem ali muitas horas, dias, né, para acontecer esse intervalo, né, entre o consumo e a manifestação, e às vezes um processo ali inflamatório que persiste, e isso dificulta um pouco, né, na investigação do alimento que está se suspeitando como causador ali daquela reação. E aí, como que é isso no consultório, né? Qual que é a importância de você fazer toda essa coleta da história, de ter uma escuta atenta ali, né, para a família, especialmente porque a gente está falando aí de sintomas que são um tanto inespecíficos, né, e aí a gente está falando de choro, de queixa de um desconforto, de não estar dormindo direito, de não estar mamando direito. Como que é isso, Ju? E assim, acho que até um pouco como acolher essa família, porque eu acho que já é difícil ter um bebê pequenininho em casa, ainda mais, né, nesse cenário todo, né, de tanta dificuldade mesmo, né, de ter que lidar com tudo isso que é muito novo. Como que é isso no teu consultório? Eu acho que para mim é, assim, 100% anamnese, né? É praticamente 100%. E acho que é muito importante, assim, quando a família está em dúvida, quanto mais em dúvida, assim, mais é importante anotar tudo, né? Porque nesse contexto de, meu filho não dorme, está muito cansativo, fica pendurado no peito, não ganha peso, ou diarreia, não sabe se é diarreia, muco nas fezes, sangue nas fezes, é tão cansativo e é tão estressante que é muito fácil você se perder com o que você comeu. Claro, a gente muitas vezes não presta atenção, né? Ou presta atenção, mas esquece, porque a vida está muito corrida e tal. Então, eu acho que a maior dica, assim, para otimizar e ir para a consulta já mais preparada é fazer um diário, né? Nutri adora, né, Mari? A gente adora um diário alimentar, ajuda muito, né? De bom, ajuda muito, né? Então, principalmente quando não é óbvio, né? Porque às vezes é o que você falou, a criança está com a inflamação por causa de alergia alimentar, vai demorar lá 1 mês para ela melhorar totalmente. E nesse período,
tem altos e baixos. É muito fácil uma mãe que está amamentando começar a tirar um monte de alimento, porque relaciona sintoma, mas a alergia é reprodutível, né? Então, se uma vez ela come e não dá nada, a outra vez que ela come não vai dar, né? Então, acho que a história é 100% assim, do diagnóstico nesse caso, até porque a gente não tem exame que fecha, né? Ao contrário da IgE mediada, que a Dani vai falar, a gente não tem como descobrir, vamos fazer um teste para este alimento e ver se né? Infelizmente. E por isso que a gente está aí, né, nesse episódio falando especialmente da história clínica como uma etapa super importante e que vai nortear todo o resto, né, não só para o diagnóstico, mas depois também para o tratamento, né, as informações coletadas aí são muito fundamentais. E aí, Daniele, vou para você agora, a gente está falando aqui, né, da história clínica, a história familiar também, né, ela é muito importante. Na consulta, sempre o médico faz essa investigação ali, quem da família tem alergia alimentar, quem da família tem uma alergia respiratória, qual que é o papel dessa história familiar na gênese da alergia alimentar? Ótimo, muito bem levantado, Mari. Então, nessa história clínica, para nós, pesa não só a história do evento em si, né, do acontecido, mas de todo o antecedente pessoal que recai, né, sobre as comorbidades alérgicas, o que aumentaria a chance dessa criança ter realmente uma alergia, e dos antecedentes familiares, porque a gente tem uma predisposição genética. Então, a gente sabe que de todos os fatores de risco já postulados e já reconhecidos na gênese, né, do que coloca um paciente mais propenso, mais predisposto a desenvolver alergia, a genética é um dos principais. Né? Não é só a genética, mas se eu tenho pai ou mãe e até os dois alérgicos, isso aumenta muito, né? Aumenta em mais de 50%, 60% a chance daquela criança ter alguma manifestação alérgica. E se o pai tem alergia alimentar, a criança não vai ter alergia alimentar. Então, não precisa ter esse antecedente de alergia alimentar, mas de uma asma, de uma rinite, de uma dermatite atópica, né? Algo que pontue realmente para a gente ter aquele olhar atento. E a história clínica e aquele momento ali é crucial, que a gente já comentou, e também no exame clínico a gente identifica isso, né? Porque às vezes ele não tem ainda o diagnóstico dessa comorbidade alérgica, mas na hora que você coloca na máquina, você vai examinar, você identifica uma pele mais xerótica, lesões de dermatite atópica, né? No exame clínico, você vai investigar, depois aí sai alguma manifestação de alguma outra comorbidade, como a rinite ou até uma asma. Então, aquele momento de anamnese junto com o exame clínico, ele é essencial nessa hipótese, né? Que nós vamos chegar numa hipótese diagnóstica e depois a gente vai poder aprofundar com os exames. E Daniele, você também trouxe uma coisa importante, que é essa questão da genética, né, que ela é importante, mas ela não é a única responsável, né, pelo aparecimento da alergia, a gente tem também os fatores ambientais. E aí, Ju, eu queria perguntar para você, assim, qual que é o papel aí do intestino como um órgão imunológico, qual que é o papel das bactérias que moram no intestino, o que a gente sabe sobre isso? Eu sei que tem muitas pesquisas, né, que estão sendo feitas nesse sentido, a gente tem aí novas descobertas de tempos em tempos, né? A gente conhece um pouco do papel do aleitamento materno, da via de parto. O que a gente pode falar aí do meio ambiente? Eu acho que, em geral, assim, em gastroenterologia, todas as pesquisas, a grande maioria das pesquisas recentes são sobre o microbioma, sobre as bactérias, vírus e fungos que vivem no nosso organismo, principalmente no intestino, porque parece que isso é a gênese de um monte de distúrbios, até metabólicos do corpo. Esses micro-organismos, eles secretam fatores de proteção contra bactérias patogênicas, né? Então, as protege, faz um papel imunológico importante no nosso corpo e vários outros papéis que estão sendo descobertos aos poucos, né? Então, a importância de uma microbiota saudável intestinal é uma coisa que interfere na saúde do indivíduo como um todo. Muita importância na microbiota desse bebê recém-nascido. Então, se ele nasce por parto vaginal, a flora intestinal dele é uma. Se ele nasce por cesárea, a flora intestinal é outra totalmente diferente. E isso, junto com a questão genética e o aleitamento materno ou fórmula, também interferem muito na chance desse bebê
desenvolver alergia ao leite de vaca. Maravilha. E eu acho que isso dá para a gente as pistas, né? Assim, quando vem aquela pergunta de um irmão mais velho, né? Será que tem uma chance aí do irmão mais novo também vir a ter alergia alimentar, né? Então, esses estudos dão para a gente aí algumas pistas de algumas coisas que talvez possam ter um efeito protetor. Eu brinco que não há garantias, né? Aqui a gente fazer para prevenir que o segundo tenha, né? Exatamente, não há garantias, mas há alguns caminhos aí, né, que talvez possam ser promissores aí para a prevenção da alergia alimentar. Bom, acho que a gente contemplou aqui, né, toda essa importância da história clínica e todo esse cuidado na anamnese, né, que o especialista tem aí no manejo da alergia alimentar, então acho que foi muito bacana, gostaria de agradecer a vocês duas e queria também deixar o convite para a gente continuar essa conversa sobre o diagnóstico, e agora a gente vai falar mais especificamente sobre os exames, quando que eles são solicitados, como é que a gente faz a interpretação desses exames e tudo mais. Então, aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até lá.